Na última vez eu falei sobre as bem-aventuranças, né? Como aplicar as bem-aventuranças nas nossas vidas, para que nós possamos usufruir realmente de uma vida feliz. Hoje eu quero apertar um pouquinho, né? Eu até brinquei nas outras vezes que eu tinha trazido uma palavra bem simples assim. E hoje assim eu quero apertar um pouquinho. Deus me deu uma palavra um pouquinho diferente, né? Então eu quero pedir que você fique bem atento. Não olha para mim, não olha para nada, mas que você possa realmente focar na palavra. Eu costumo dizer que muitas vezes a palavra ela não vai ser totalmente para você, mas sempre vai ter uma parte para você. A palavra, mesmo que ela não seja do começo ao fim direcionada a nós, eu sempre vou tirar proveito de algo. Eu tive uma experiência uma vez indo para o Carbono 12 lá em Curitiba. Foi um final de semana, eu tinha trabalhado muito, estava bem cansado, mas fui pela fé. E de sexta, sábado, domingo ali, né? Aqueles dias de carbono, da ida e da volta, teve uma frase que foi dita por um pregador, que eu digo assim, que ela mudou minha vida num 70%. Então aquela frase já valeu a pena todo o desgaste, todo o cansaço, tudo que a gente passou naquele final de semana para ir escutar algumas palavras, né, daquele congresso. Então sempre Deus vai trazer algo. E é por isso que eu digo assim, você ficar muito atento, porque o inimigo ele sabe exatamente o que nós precisamos ouvir e ele não quer que a gente ouça. Então é nesse momento que ele vem muitas vezes e desvia o nosso foco. Então fique bem atento. Quero pedir que você abra a palavra em Mateus capítulo 10. Mateus 10, do 8 ao 10. Você sabia que em cada um de nós existem 3 pessoas? A primeira pessoa é aquela que nós acreditamos que nós somos. A segunda pessoa é aquela que as pessoas acham que nós somos. E a terceira pessoa é aquela que Deus sabe quem realmente nós somos. E é por isso que nós precisamos trabalhar a nossa vida com Deus, para que nós possamos chegar o mais próximo possível dessa pessoa que Deus sabe quem nós somos realmente. Porque nós temos uma visão diferente de nós mesmos. As pessoas de fora têm uma visão diferente de nós mesmos. Mas Deus sabe exatamente quem nós somos na essência. Teve uma vez uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás eu li sobre isso. Achei muito interessante. Era uma pesquisa sobre psicologia e ela tentava tratar mais ou menos como que as pessoas se viam fisicamente, né? Como que era a noção de cada pessoa de si mesmo. Que a gente se olha no espelho, mas como a palavra diz, né, por um tempo a gente sai lá e esquece. E aí eles trouxeram esse pessoal que faz retrato falado, né? E a pessoa ficava numa sala e o retratista em outra sem ver. E a pesquisa consistia então em a pessoa ir se dizendo, olha, eu tenho cabelo assim, eu tenho olhos assim, eu sou assim. E 100% das pessoas, 100% ficaram mais bonitas no desenho do que eram realmente na vida real. Então o que essa pesquisa provou? Que nós temos um conceito, né, positivo de nós mesmos. E nós conseguimos nos ver geralmente mais bonito do que nós realmente somos. Claro que era uma questão de um trabalho de psicologia, né? Mas é interessante porque é exatamente assim que acontece na vida real. Nós temos muitas vezes uma visão de nós um pouco exagerada, né? Só que Deus ele nos vê realmente, Ele sabe exatamente o que precisa ser tratado, o que precisa ser moldado, o que precisa ser mudado na nossa vida. E isso a gente consegue através da palavra. Então esse tema que eu quero trazer para nós hoje é o valor do cristão.
Qual o valor que nós temos? E eu quero trazer isso num contexto social. Claro que isso vai trazer um benefício para as nossas vidas, mas eu quero trazer isso num contexto social. No que nós vamos refletir na sociedade. Porque nós somos uma igreja universal, nós somos igreja viva, nós somos pessoas representando Cristo no dia a dia. Então eu quero falar sobre esse valor que nós podemos levar. Então Mateus capítulo 10, do 8 ao 10 diz assim. Ali fala sobre as instruções de Jesus aos 12. E fala: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu salário. Então veja bem que Jesus dá a instrução: olha, não levem ouro, não levem prata, não levem bronze, não levem nada. Deixa que eu cuido de tudo. E aí eu quero pedir que vocês abram em Atos, capítulo 3. E eu quero falar sobre como Deus prepara o nosso futuro. Veja bem que a instrução inicial foi para que eles não levassem nem ouro nem prata. E aí já muito mais à frente, Jesus já tendo subido aos céus, né? A gente vê esse capítulo 3 de Atos, versículo 6. Aqui nós sabemos que Pedro e João estavam indo ao templo, e esse texto fala da cura de um coxo. E no versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Veja bem, olha que ligação linda. Antes, Jesus disse: não levais prata nem ouro. E aí, eles entrando no templo, se deparam com esse homem coxo e diz assim: nós não temos nem ouro nem prata. E a pergunta é: e se eles tivessem? Talvez a história desse homem tivesse sido diferente. Mas Jesus, ele conhece, Deus prepara o nosso futuro, Deus prepara lá na frente as situações. E às vezes algo que parece difícil tem um propósito. Então talvez se eles tivessem naquele momento o ouro ou a prata, eu imagino que, quem sabe, eles vindo conversando, né, falando sobre assuntos do dia a dia, né, sobre a fé, sobre o propósito, e de repente talvez passando por esse homem meio desatento, puxasse de uma moeda, né, e jogasse para esse homem, porque eles teriam para dar. Então, numa desatenção, num momento humano de não focar no propósito de Deus, eles pudessem ter dado um ouro e a prata se tivesse, mas eles não tinham, porque Jesus já tinha dito: não levais. E aí, focado no propósito, a Bíblia diz que Pedro fita nele os olhos e diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então veja que tremendo. Eles tinham o mais precioso para dar para aquele homem: Cristo. O mais precioso. E aqui é isso que eu quero iniciar falando. Deus, ele prepara o nosso caminho. Talvez você possa estar passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma preparação que talvez você não entenda. Mas saiba que lá na frente tudo tem um propósito. Deus está preparando, moldando o caráter. Deus está trabalhando a cada dia na nossa vida e nos preparando para um momento
em que nós possamos dar o que realmente é valioso, dar o que realmente é precioso. Mas nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos abrir mão de certas coisas que nos trazem benefício, que nos trazem prazer, que alimentam o nosso ego, para que Cristo floresça e eu tenha realmente o que é mais importante e valioso para dar, Cristo. Infelizmente, o que nós vemos hoje, depois no final eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas infelizmente nós vemos muitas bênçãos equivocadas, muitas bênçãos que não são o centro, não são o foco. Depois eu vou voltar nisso. Agora eu quero falar sobre... Podemos voltar em João, capítulo 18, seguindo essa ideia. João 18, versículo 15 e 16, bem no início. Então, amados, veja que Deus ele prepara realmente um caminho, ele prepara situações para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos entender que nós necessitamos realmente melhorar dia a dia. E ali, nesse segundo ponto, é que eu quero falar algo assim um pouco... É um pouco difícil, mas nós precisamos entender. E aqui eu quero falar sobre ser o mesmo na igreja e fora da igreja. Então, no capítulo 18, verso 15 e 16 diz assim: Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Até aí. Então nós sabemos que aqui se inicia o processo da crucificação de Jesus. E a palavra diz que, pelo que dá a entender ali, João entra, e começa a acompanhar todo o calvário, todo o martírio, todo aquele processo que Jesus sofreu. E Pedro fica fora. Pedro temeu pela vida, Pedro teve receio de estar junto com Jesus. E nós sabemos o que aconteceu, Aí começa Pedro negar Jesus, depois Pedro sofreu com isso, se arrependeu, mas enfim, é um processo que Pedro viveu de afastamento. E sabe, nos dias de hoje, é muito fácil nós sermos bênção dentro da igreja. Por quê? Eu imagino que naquele processo que eles estavam andando com Jesus, vamos falar assim entre aspas, como se Jesus fosse moda, Jesus era moda. As pessoas estavam focadas em Jesus, nos milagres, no pão, nos benefícios, nas bênçãos. Então aqueles discípulos estavam ali na volta de Jesus, de certa forma, usufruindo desse modismo, usufruindo dessa bênção, usufruindo desse poder, da presença de Deus. E assim é muitas vezes dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja usufruindo do poder, da oração, é preparado. Durante a semana se ora para que Deus haja, para que Deus traga bênçãos, para que Deus cure, para que Deus se manifeste. Existe um preço a ser pago. Eu tenho certeza que o pastor e a pastora estão lá durante a semana orando. Deus, abençoa lá, que no domingo as coisas aconteçam. Guarda, Senhor, abençoa, sabe? Então existe oração, existe um mover sobrenatural, existe uma presença, uma busca, existe algo constante para que quando você chegue aqui, Deus se manifeste, Deus fale, Deus trabalhe com graça, com misericórdia, com amor. Então nesse período que eles estavam com Jesus era presença pura, presença pura. Agora no momento que Jesus, ele é preso, nós vemos dois comportamentos. Um de um homem que resolve acompanhar Jesus, independente do que pudesse acontecer com ele. E outro que resolveu se afastar e se esconder. E muitas vezes, amados, nós temos que ter cuidado. Que tipo de pessoas nós somos fora da igreja? Que tipo de pessoas nós somos quando saímos daquela porta?
Uma coisa é estar na presença, quando tudo vai bem. Outra coisa é a vida real. É lá fora. É a sociedade esmagando as lutas, as dificuldades, o convívio social. Infelizmente, o ser humano ele tem uma tendência muito camaleão. A gente acaba muitas vezes se moldando ao nosso convívio. E daqui a pouco lá na empresa está aquele grupinho contando piada e eu estou no meio. E aquela piada que muitas vezes a gente sabe como é que é. E aquilo está entrando no nosso ouvido. E a gente muitas vezes até rindo junto. Eu estou só dando um exemplo. Dentro da igreja, tenho certeza que ninguém vai dizer um palavrão, mas daqui a pouco lá fora, muito cristão, muitas vezes, falando um palavrãozinho aqui, outro ali, e acha que isso não tem importância. Eu estou falando sobre a questão de não estar junto com Jesus na crucificação. Porque quando nós escolhemos ali, como João escolheu, estar com Jesus na crucificação, nós vamos ter que pagar, ou no mínimo estar dispostos a pagar um preço. João sabia que poderia sim ser preso e também talvez ser crucificado com Cristo. Mas ele escolheu estar ao lado. E lá fora é uma escolha igual. É uma escolha igual, ser o mesmo. Se eu estive com Jesus nos dias bons, eu vou estar com Jesus nos dias maus. Se Jesus foi bênção para mim dentro da igreja, Ele vai ser bênção para mim também fora da igreja. Se eu levantei a mão para louvá-lo dentro da igreja, eu preciso fazer o mesmo lá fora. Se eu sou referência dentro da igreja, eu preciso ser referência fora da igreja. Quantas vezes a igreja tem escolhido ficar fora, assim como Pedro? Quantas vezes nós nos pegamos em pequenas coisas, em pequenas ações, em pequenas escolhas, que não representa a presença de Jesus na nossa vida? Eu sempre digo, eu li uma vez num livro, talvez muitos já tenham lido também, que se você está em dúvida se algo é certo ou errado, imagine-se fazendo isso na presença de Cristo. E aí você vai saber, e o Espírito Santo vai te revelar. Brincadeiras, às vezes, de mau gosto, que a gente leva isso parece que tão normal, mas não é, amados. É como eu falei aqui naquela primeira vez, essência. A igreja precisa de essência, nós precisamos essência. Precisamos essência. Nós não podemos viver de retiros, nós não podemos viver de encontros, nós não podemos viver de mover, de congressos. Isso é bênção de Deus. Isso traz benefícios, mas eu preciso viver de a essência de Cristo na minha vida. Eu preciso que o Espírito flua, que a essência de Deus flua no meu interior. E que mesmo que pareça algo bobo aos olhos do mundo, mas eu saiba que isso é errado. E eu escolho fazer o certo. É isso, é ser o mesmo na igreja e fora. São nossos comportamentos, são nossas palavras, são nossas atitudes. Às vezes nós fazemos coisas tão bobas, sem necessidade nenhuma, porque nós não conseguimos entender que a mesma presença de Deus dentro da igreja, ela tem que me acompanhar lá fora também. Mas não é Jesus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos deles. Somos nós que nos afastamos do Espírito, com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso comportamento. Somos nós que escolhemos muitas vezes ficar fora do portão, como Pedro escolheu. A vida com Cristo não é fácil. A vida com Cristo são escolhas de sacrifício todos os dias. Todos os dias. Sabe, se eu pudesse voltar 10 anos atrás na minha vida, eu faria muitas coisas diferentes. Tenho certeza que cada um aqui faria também. Porque nós fazemos escolhas erradas e temos que pagar preço por isso. Mas o que torna muitas vezes difícil a nossa vida é saber que nós insistimos nas escolhas erradas. Aquilo que nós aprendemos serve de lição. Mas e as pequenas coisas que nós insistimos no dia a dia em praticar?
que nos levam para fora do portão, que de alguma forma é como se o mundo chegasse e dissesse assim: eu te vi com Jesus, e eu diga: não, nem conheço ele. Sabe, cada vez que a gente faz uma escolha errada, é isso que a gente está fazendo. É dizendo: eu nem te conheço, eu nem conheço Jesus. Não, mas eu te vi lá na igreja. Não era eu. Nós viemos e recebemos da presença, nós viemos e recebemos do poder, nós viemos e recebemos da unção. Mas como que é a nossa vida nos outros dias? Nós temos cuidado do nosso comportamento, das palavras que saem da nossa boca? Nós temos cuidado disso? Ou nós temos escolhido ficar no lado de fora? Terceiro ponto que eu quero falar: Jesus, o exemplo de crucificação. Mateus 26:50. Nós vivemos um mundo, amados, que o evangelho ele é engolido dia após dia. Nós vivemos tempos em que a sociedade ela está cada vez mais se consumindo com a imoralidade, com coisas que querem jogar na nossa goela abaixo, como a gente diz, né? Que isso não tem problema, que isso não é errado. E a igreja, ela precisa entender que nós precisamos nos levantar. E eu não estou falando do levantar como muitas vezes nós ouvimos, a igreja tem que se levantar como referência. Não, estou falando da igreja eu. Eu preciso escolher. Eu preciso me levantar. E escolher ser diferente. Uma vez, um jovem me perguntou, um amigo, há muitos anos atrás, ele disse: Kleber, e se essa questão de inferno e de céu não existir? E se quando tu morrer nada disso existisse, simplesmente não existe nada, você morreu e acabou? E eu disse para ele assim: olha, se lá no final eu simplesmente acabar sem um céu, sem um inferno, pelo menos eu procurei viver uma vida sem defraudar ninguém, cuidando do meu corpo, amando as pessoas e vivendo de uma forma digna. Mas e se lá no final você descobrir que existe um céu e um inferno, como que vai ser? E esse rapaz, graças a Deus, ele se converteu. Então, é mais ou menos isso. Nós sabemos que existe. Nós sabemos, nós temos vivido experiências com Deus. Eu estava até comentando com o pessoal ali, esse ano a gente está fazendo 30 anos de conversão na Luterana. Eu e a minha esposa. E a gente tem, tanto testemunho, tanta coisa boa. Momentos difíceis, mas eu falo tanto testemunhos de presença de Deus, de coisas que só Deus sabe. E você vê assim aquela resposta, assim, aquilo que era entre você e Deus. Como que pode não ser real? Só que muitas vezes nós vivemos como se não fosse. Muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas, da nossa carne, dos nossos desejos. Parece que nós esquecemos que o que importa é que lá no fim existe uma recompensa. A nossa vida aqui é curta, é um período muito curto. As nossas escolhas aqui vão definir uma eternidade.
Mateus 26:50 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Aí eu quero falar sobre esse terceiro tema, Jesus, o exemplo de crucificação. Jesus preso. E o que nós queremos muitas vezes? Liberdade. Nós queremos viver uma vida livre, uma vida do nosso jeito, com as nossas escolhas. Mas Jesus escolheu ser preso por mim e por você. Mas nós queremos a liberdade de falar o que nós pensamos, de agir como entendemos que é certo, de reivindicar aquilo que muitas vezes pensamos que temos direito. Nós não queremos ser presos, nós não queremos viver preso ao Evangelho, que é o Evangelho da salvação. Nós parece que queremos andar com Deus. Senhor, eu vou andar contigo, mas deixa ser do meu jeito. E lá no final vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Nós vemos muitas vezes o Evangelho sendo pregado, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho disso, o Evangelho daquilo, e pouco se ouve falar do Evangelho da salvação. O nosso foco é salvação. Então, eu preciso entender que eu tenho que estar preso ao verdadeiro Evangelho, preso à verdadeira essência de Cristo, e não livre, usufruindo de tudo que o mundo me oferece. Eu não tenho nem ideia, mas eu tenho certeza que o número de cristãos que a primeira coisa que faz de manhã, em vez de pegar a Bíblia, é pegar o celular, é muito grande. Eu acho que se houver uma pesquisa disso, a gente talvez até se admire e se envergonhe. Mas eu tenho certeza que o número de cristãos que pegam o celular como primeira coisa de manhã é muito grande. E não a Bíblia. Porque é o que eu estou falando. O mundo, ele vai nos afunilando de um jeito. E a gente vai, muitas vezes, sem perceber, entrando nessa rotina. E a essência vai ficando. E Jesus, ele se entregou. Versículo 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Veja bem, Jesus preso, Jesus cuspido, sofrendo. Olha a humilhação. Imagina a situação. Aquele que até poucos dias atrás era alguém que abençoava aquele povo, trazendo curas, trazendo milagres. Multidões o seguiam. Ele sendo cuspido. E aí o que nós queremos muitas vezes, como cristão? Queremos exaltação, queremos honra, queremos ser reconhecidos. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nada disso. Jesus, no processo de crucificação, ele traz uma lição de a mais profunda humildade. E a gente às vezes a gente quer aparecer. Nós queremos aparecer. Nós queremos que as pessoas nos enxerguem. E eu estou falando aqui, não estou falando só de igreja, eu estou falando nossa vida dia a dia com Deus. É por isso que eu estou falando que eu quero falar aqui sobre ser cristão, não somente dentro da igreja. Você não precisa ser reconhecido aonde você vai, ou no seu trabalho. Você precisa ser cristão. Você precisa ter a presença de Deus aonde você estiver, para que você seja reconhecido no reino dos céus. É disso que nós precisamos. O que
Eu tenho certeza que se nós pararmos aqui para analisar, nós vamos lembrar de alguma situação que nós ouvimos ou até mesmo que nós vivemos de desprezo, né, ou de falta de reconhecimento, e isso nos incomoda muitas vezes. Ou de alguém dizendo, bah, mas eu fiz isso e isso e isso, e a pessoa não reconhece. Por quê? Porque nós somos egocêntricos. Imagina se nós vivêssemos uma situação dessa. Ser cuspido na cara por amor a Deus. Mas a gente faz no nosso emocional, né, no nosso caráter, a gente não aceita de jeito nenhum ser cuspido. Uma vez numa empresa, eu vi uma cena de um rapaz que ele, não sei o que aconteceu com ele assim. E ele era cristão. Só que na hora que eu passei, ele estava dizendo assim para o cara: porque eu sou filho de Deus, e você vai ver o que vai te acontecer, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor. E eu pensei, misericórdia. Amados, a presença de Deus e ser filhos de Deus não nos torna juízes de nada e não nos dá o direito. A palavra diz, ai daquele, mas ela não diz que você deve ameaçar as pessoas com isso. Então veja como nós muitas vezes entendemos o Evangelho de forma tão errada. Nós queremos muito benefício, e na verdade o que o Evangelho nos oferece é salvação. Esse é o centro. Os benefícios são as consequências de uma vida com Deus. Capítulo 27 ainda de Mateus, versículo 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Nós sabemos, né, que mais sábio é ouvir do que falar. A gente adquire mais sabedoria ouvindo do que falando. E como nós falamos, né? Como nós falamos bobagem. Como nós falamos coisas muitas vezes da nossa emoção e depois nós nos arrependemos. Só que como a gente sabe, palavra não tem como trazer de volta. Foi dito, foi dito. Então Jesus traz mais um ensinamento muito interessante aqui. O silêncio. Ele estava aceitando aquilo porque ele sabia que tudo aquilo tinha que se cumprir. Eu digo assim que nem que se Jesus tivesse descido da cruz, como eles disseram, né? Desce daí, né? Tu não diz que é filho de Deus? Nem assim eles iam crer. Nem assim eles iam crer, porque eram corações muito duros. Mas Jesus ficou em silêncio e nós queremos falar demais, muitas vezes. Falamos coisas que não devíamos. Nós temos que aprender a ficar em silêncio. Temos que aprender a ouvir. Temos que aprender a meditar. Muitas vezes o silêncio vai vencer uma batalha. É como diz a palavra, né? A palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Nós temos que aprender o momento de ficarmos calados. Nós temos que aprender o momento de ganhar no silêncio. E até mesmo para ouvir a Deus. Nós temos que nos colocar em silêncio na presença do Senhor. É um ótimo exercício muitas vezes, quando for orar. Dobra o joelho e diz, fala, Senhor. Vem e fala. Mas você precisa estar em silêncio. Nós precisamos estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Na luta, na dificuldade, eu não sei, todos nós temos lutas, então eu não sei o que você está passando.
Mas experimente ficar um pouco em silêncio na presença de Deus. Experimente tentar ouvir a voz de Deus, deixar o Espírito Santo falar. Às vezes Deus não fala porque nós não deixamos. Versículo 26, do capítulo 27 ainda. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-os para ser crucificado. Veja bem. Após açoitado. Nós sabemos, a crueldade que foi o açoite que Jesus sofreu. Mas ele esteve firme por mim e por você. E aqui diz que ele foi açoitado. Amados, quantas vezes nós temos dificuldade de ter um arranhão no nosso ego? Jesus sofreu muitos açoites, mas muitas vezes o nosso ego não pode sofrer um arranhãozinho sequer. Que dirá ser açoitado? Porque nós temos aquela coisinha chamada orgulho, arrogância, soberba, que muitas vezes estão escondidos dentro de nós. Alguns afloram um pouco mais, outros um pouco menos. Mas nós não aceitamos ter o nosso ego arranhado enquanto Jesus foi açoitado por nós. Ah, porque isso não é justo. Ah, porque não sei o quê. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, desprezados, o nosso ego com um arranhãozinho, e nós lutando contra isso, nós nos achando os coitados, os miseráveis. Mas Jesus foi açoitado. Estamos falando aqui de humilhação física e moral. E nós muitas vezes, nosso ego não pode sofrer um arranhãozinho, que a gente já quer espernear. Mas que tipo de cristão, que tipo de valor nós podemos dar ao mundo dessa forma? Nós precisamos sim saber que muitas vezes nós seremos humilhados por amor de Cristo. Muitas vezes nós vamos ter que sentar. Muitas vezes nós vamos ter que dobrar o joelho. E o que nós vemos muitas vezes é o contrário. Muitas vezes, quando nós somos injustiçados, nós queremos mostrar para todo mundo que nós fomos injustiçados. Muitas vezes, quando existe um falso testemunho, uma mentira que é levantada, nós sentimos a necessidade, o nosso ego sente a necessidade de ir mostrar que eu estou certo e que aquela pessoa está errada. Porque não pode ficar assim. As pessoas não podem pensar que eu fiz errado. Nós nos preocupamos demais com essas questões. Imagina Jesus sendo filho de Deus, feito tudo o que fez, sofrendo toda essa humilhação, tendo todo o poder, para acabar com aquilo num piscar de olhos. Mas Ele escolheu eu e você. E nós temos uma dificuldade incrível de um arranhãozinho no ego muitas vezes. Amados, foi injustiçado, foi ofendido. Ore a Deus. Coloque a pessoa na presença de Deus. Ore. Quem nos julga é Deus. Quem faz a justiça é Deus. Não somos nós. Se você está sendo perseguido, você está sendo perseguido para que você ore por essa pessoa. Vire esse jogo. Tenha valor no reino dos céus. Se coloque na brecha. Entenda a posição que Deus quer que você tome como filho de Deus. Nós temos que lutar dia a dia contra o nosso ego. E aí eu quero voltar lá em Atos 3.
Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Veja bem, amados, que história linda. Como eu disse antes, não tinham nem ouro nem prata. E veja que Pedro fitando nele os olhos, olhando atentamente para aquele homem, com compaixão. Sabe, o que eu quero trazer aqui é que nós devemos fitar os olhos no Evangelho, fitar os olhos em Cristo, fitar os olhos nas oportunidades que Deus nos dá para ser cristão, para ser filho. O que nos falta muitas vezes como igreja, eu estou falando de pessoas, é entendermos que não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é só para... Deus não me chamou simplesmente para ser abençoado, mas Ele me chamou para ser um abençoador. Sabe? Esteja atento às situações que Deus levantar para que você seja um abençoador. Mas aqui veja bem que no versículo 5 diz: e ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. No dia a dia, amados, o mundo espera atentamente receber algo de nós. O mundo espera atentamente receber algo de nós. O mundo espera receber o ouro e a prata. O mundo espera receber as coisas materiais. O mundo espera receber as coisas carnais de cada um de nós. Mas o que nós precisamos dar é o que tem valor. E é isso que eu digo. Eu já ouvi testemunhos. Antes de eu me converter, eu não sabia o que era fazer um rancho. Agora eu faço 2 ranchos, encho 2 carrinhos. Amém. Glória a Deus. Isso é bênção de Deus na vida. Isso não é Jesus. Isso não é Deus. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando que as bênçãos de Deus são uma coisa. A presença de Deus é diferente. 2 carrinhos de compra não vão curar ninguém. A presença de Deus vai curar alguém. E é isso que eles fizeram aqui. Eles podiam dar o ouro e a prata, mas isso não ia mudar a vida daquele homem. Mas a presença de Cristo mudou a vida daquele homem. O mundo, aquele homem fitava neles esperando receber algo, como diz a palavra. Ele esperava receber uma moeda. Ele não esperava receber a cura. E o mundo, ele espera receber de nós coisas supérfluas. Mas nós somos mais do que isso. Você é mais do que isso. Você tem o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que pode, através de você, dar algo muito precioso. Então, no teu dia a dia, quando o mundo esperar receber algo de ti, dê Cristo. Sabe, quando você estiver naquela rodinha de amigos, que daqui a pouco estão falando coisas que não devem chegar nos nossos ouvidos, escolha Cristo. Quando você tiver que falar uma palavra, que não seja uma palavra torpe, mas que seja uma palavra de bênção. Nós temos que sacrificar o nosso eu dia após dia,
trabalhar isso, moldar de uma forma que seja natural sermos filhos de Deus, refletirmos a glória de Deus, mostrarmos a presença de Deus, podermos dar Cristo. Sabe, amados, o carro, a casa, o tênis, o celular, nada disso reflete Jesus na minha vida. O que tem que refletir Jesus é poder, é unção. Infelizmente, nós vimos um mundo que está distorcido, um mundo que caminha contra o Evangelho. E nós vemos muitas vezes até pregações ou estudos que focam na prosperidade. Isso não, errado não está, mas nós temos que entender que o verdadeiro Evangelho consiste na salvação. Jesus nos chamou para sermos salvos. Jesus nos chamou para sermos referência. O que você tem para dar? Ele olhava atentamente, esperando receber algo. Sabe? Dia a dia, o mundo olha atentamente para cada um de nós, esperando receber algo. O inimigo olha atentamente, esperando receber algo. O que nós temos para dar? O que nós temos para dar? Nós temos poder de Deus para dar? Nós temos essência para dar? Veja bem, eu acho lindo esse versículo, amados. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. O que tenho, olha a propriedade dessa frase. O que tenho. O que Deus deu a Pedro? Poder, presença. O que Deus nos deu? Irmão, Deus me deu uma casa. Deus me deu um carro que eu queria. Deus me deu um emprego. Olha, sempre orei para aquele emprego, Deus me deu. Glória a Deus. Deus dá mesmo. Ele é abençoador, Ele é Pai. Mas o importante é poder. O importante é presença. Eu sempre gosto de usar o exemplo da minha mãe. Ela é uma pessoa humilde, mas ela fala de Jesus com tanto amor. Ela ia todo dia para um trabalho em Porto Alegre, evangelizando dentro do ônibus. Fazia amizade com uma facilidade e falava de Jesus. Falava mesmo. A pessoa dissesse: estou com uma dor no joelho. Não, Jesus pode curar. Jesus. Tudo era Jesus. É o que ela tinha para dar. E é o que ela tem para dar. Eu confesso para vocês, eu me entristeço às vezes. Sabe, lá na igreja na 49 tem 2 irmãos que são cegos. Me dói. Porque eu tenho vontade de ver aqueles homens enxergando. E eu sei que Deus tem poder para fazer isso. Mas infelizmente nos falta fé. Quantas vezes nós deixamos a dúvida entrar, sabendo que nós servimos um Deus de poder, sabendo que se nós tivermos fé para orar pelos enfermos, eles serão curados, para orar por um paralítico, ele vai se levantar. Você consegue imaginar alguém entrando aqui numa cadeira de rodas, você colocando a mão sobre essa pessoa se levantando? Amados, Deus nos deu poder. É nós que não sabemos usar. Sabe por quê? Porque falta ter o poder e a presença de Deus. Porque muitas vezes nós estamos como Pedro,
Enquanto João escolheu entrar no processo de crucificação, nós escolhemos ficar do lado de fora. Mas isso não vai mudar a nossa vida. Nós precisamos refletir Deus. Nós precisamos refletir poder, graça, misericórdia. Sabe, nós precisamos entender que o nosso dia a dia deve ser baseado no Evangelho, em atitudes de humildade, em escolhas de humildade, escolher as coisas certas. Existem momentos que vão doer, mas deixa doer. Deixa doer. Quanto tempo nós temos orado? Quanto tempo por dia nós temos orado? Quanto tempo por dia temos lido a palavra de Deus? Qual o nível de intimidade que nós temos com Deus? Saindo daqui, como que é a nossa vida com Deus? Quanto tempo nós gastamos na presença dEle? Quanto tempo nós gastamos para falar com Ele, para ouvi-lo, para entender a paternidade dEle? E entra ano e sai ano, amados. E o mundo clamando pela presença de Deus. E nós muitas vezes, conhecendo a palavra, escolhemos ficar do lado de fora, de segunda a sábado talvez. No domingo nós entramos para dentro e vamos lá ser crucificados com Cristo. Nós precisamos, como igreja, amadurecer o processo de crucificação na nossa vida. Entender que dói, mas no final vai ter um galardão valioso. Sabe? O Evangelho é poder. Nós precisamos escolher viver o poder de Deus para que nós tenhamos o que dar. Nós temos que realmente deixar fluir do nosso interior rios de água viva. Sabe, aonde a gente passar, a presença de Deus está. Aonde eu colocar o pé, ali ter poder. É possível. É possível. Basta a gente entrar junto no processo de crucificação, dia a dia. Dia a dia. O valor do cristão. Qual o nosso valor? Qual o nosso valor? O que nós temos ofertado no mundo? O que nós temos oferecido? O que nós temos dado como igreja? Como filho? Eu quero que você reflita nisso durante essa semana. Que você entenda que Deus tem para você muito mais do que coisas materiais. O mais importante, a presença de Deus. E é por isso que foi nos dito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Existe um motivo muito simples para essa frase. Porque o desejo de Deus é que nós busquemos o reino em primeiro lugar realmente. Não é só uma frase. E Deus vai cuidar do resto. A irmã trouxe no início aqui, né? Agrade do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, né? E é como eu disse daquele outro dia que eu usei esse texto. A gente se agradar de Deus é a gente escolher ser crucificado com Ele. Essa é a base. Essa é a base. E os desejos do nosso coração serão os desejos do coração de Deus. Deus não vai pegar o meu desejo e transformar e dar de acordo com o meu desejo. Ele vai pegar o meu desejo e vai transformar naquilo que é do coração dele. E aí isso vai ser realizado. Porque minha mente vai mudar. Amados, nós precisamos muito ter Cristo. É por isso que eu digo que eu amo esse versículo. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Sabe, quando você for perseguido, você pode dizer: eu não posso lutar contra isso, mas eu vou orar por você. Não vai falar para a pessoa isso, né? Mas faça isso. Sabe, é isso, é o que tem, dá o que tem. Nós temos Cristo, nós precisamos dar Cristo. Nós precisamos refletir o evangelho do reino. Nós precisamos ser crucificados verdadeiramente. A nossa vida precisa evoluir. Entra ano e sai ano, e muitas vezes nós somos as mesmas pessoas, sem maturidade, sem evolução. Quando Deus está ali esperando um contato, esperando uma presença, esperando um momento de ficar a sós com a gente. Eu não sei a tua dificuldade, mas o que eu sei é que Deus pode resolver todas elas. Talvez não como você espere, mas Ele vai resolver do jeito que precisa ser resolvido. E isso é o que importa. A gente saber. Porque eu volto. Se talvez aqueles homens, Pedro e João, tivessem saído com ouro e prata, talvez aquele homem não tivesse recebido a cura. Porque eles poderiam muito bem jogar uma moeda e achar que tinham feito algo bom. Mas eles não tinham. Porque Jesus disse: não levais nem ouro nem prata. Então eles passaram, olharam para aquele homem e disseram assim: ó, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. É isso que o mundo precisa, é isso que as pessoas precisam, é isso que nós precisamos. Ter Cristo para poder dá-lo, para poder mostrar a presença, mostrar a diferença no caráter, no comportamento, nas palavras, nas atitudes. É disso que o mundo precisa. Uma igreja verdadeira, uma igreja que reflita Cristo, que reflita o Evangelho. Olhar para a salvação, olhar para o final, olhar e saber que no dia, ou que Jesus voltar, ou que eu morrer, eu estarei pronto. E viver uma vida da melhor forma possível. Mas nós temos que buscar esse poder para ter o que dar. Tudo que Deus puder nos dar de material, como bênção na nossa vida, não vai mudar a vida de ninguém. O poder de Deus na nossa vida vai mudar a vida de muita gente. Eu quero convidar a igreja para se levantar, nós vamos orar. Convidar a equipe do louvor aí. Vai botar uma música? Amém. Amém, Jesus. Amados, nós fomos chamados para viver o melhor dessa terra. Mas fomos chamados para ser o melhor dessa terra também. Existe muita gente aí fora, sabe? Clamando por socorro. E o nosso Deus, Ele é Deus para mudar vidas, Ele é Deus de socorro, Ele é Deus que muda. E nós precisamos desse poder, nós precisamos desenvolver esse poder dia a dia. Sabe, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter poder para chegar e orar e tudo se transformar. Porque nós sabemos que é assim que a palavra nos promete. Nós temos que tomar posse disso, mas nós precisamos sim tomar a decisão de sermos igreja viva, de sermos realmente pessoas que reflitam o verdadeiro evangelho, que reflitam paz, que reflitam palavras brandas, que reflitam ações de natureza de misericórdia. Nós precisamos aprender a sermos humilhados para que o Espírito Santo nos exalte. Esse é o grande galardão na nossa vida. Feche os teus olhos. Eu quero pedir agora que nós possamos pensar naquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Que Deus traga à memória ações, palavras, coisas que talvez não reflitam
ou está crucificado com Cristo. Que Deus traga à tua memória momentos que talvez nós pudéssemos ter feito escolhas diferentes. E se você tem uma necessidade nessa noite, coloca na presença de Deus. Porque esse Deus que curou esse coxo está aqui nessa noite. A presença dele passa no nosso meio. O poder dele se manifesta no nosso meio. E é esse poder que em nome de Jesus você vai levar quando sair por essa porta. Esse poder manifestado que vai transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Reflita agora. E peça para Deus te ajudar a realmente viver o evangelho genuíno. Enquanto essa música toca, reflita. Glória a ti, Senhor. Deus, Senhor Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer pelo sacrifício de ser preso, ser humilhado, ser açoitado por cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por esse sacrifício que nos trouxe salvação e nos garante a vida eterna. Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, a realmente descansar na Tua presença, buscando aquilo que Tu tem para nós. Nos ajuda, Deus, a realmente buscar esse poder do alto, essa graça, essa unção, Senhor, de um filho de Deus. Que nós possamos, como igreja, refletir, Deus, a Tua graça, refletir o Teu poder, Senhor. Que aonde nós colocarmos o nosso pé haja a presença de Deus. Que aonde nós abrimos a nossa boca haja libertação, cura e salvação, Senhor. Muda, Deus, o nosso interior. Muda, Deus, o nosso comportamento. Muda, Deus, os nossos lábios, Pai. Muda os nossos pensamentos, Senhor. Que nós possamos entrar contigo no processo da crucificação e não escolher ficar do lado de fora, negando que andamos contigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, manifesta realmente a Tua graça, Senhor, sobre a Tua igreja. Deus, eu oro agora por cada homem, cada mulher neste lugar, pedindo realmente, Deus, que Tu desça, Senhor Deus, que Tu venha, Senhor, com Teu poder. Que Tu venha, Senhor Deus, com Tua misericórdia. Deus, transforma, muda, Senhor. Deus, arranca aquilo que não Te agrada. Deus, e libera também a Tua unção, a unção da bênção. Deus, essa dificuldade, essa necessidade, que ela venha agora a ser vencida em nome de Jesus. Pai amado, muda o nosso coração. Muda a nossa mente, que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja que reflita, Deus, realmente o evangelho do reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer, amadurecer e fluir realmente, Deus, de nós um Espírito Santo que realmente se mova, que possa realmente, Deus, fluir em nós, Pai, poder. Que nós possamos realmente, Deus, fitar os olhos nas necessidades, Pai amado, e ali liberar a palavra de poder, liberar a palavra de cura. Que nós possamos ter um comportamento realmente, Pai, de filhos, comportamento de igreja santa, igreja sem mácula, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós realmente, Deus, pedimos a Ti
Em nome de Jesus, que Tu mude a nossa vida, Pai. Senhor Deus, tira os nossos olhos daquilo que é supérfluo. Tira os nossos olhos daquilo que não edifica. Tira os nossos olhos daquilo que não traz benefício. Deus, e coloca realmente o nosso coração na Tua presença. Senhor, que nós possamos compreender, Deus, que o que Tu tem para nós é muito mais do que bênçãos materiais. Que nós possamos compreender o grande poder que temos nas mãos, Senhor. A grande autoridade que Tu nos dá, Senhor, de sermos realmente diferentes, Pai. Queremos refletir a Tua graça. Queremos refletir, Deus, o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Muda-nos, Pai. Que nós possamos entender que nós precisamos, sim, viver a vida da cruz e não só cantá-la, não só falar, mas que nós possamos realmente viver essa vida dia a dia e experimentar as Tuas grandezas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós realmente dependemos de Ti, dependemos da Tua graça, dependemos do Teu amor, Senhor. Mas nós queremos sim, Deus, viver uma vida que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, que nós possamos realmente, Pai, ser igreja viva, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, amados.